Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. E o Marlon Freitas, jogador que foi campeão brasileiro e também da Libertadores em 24 com o Botafogo, é o nome da vez. Muito se especulou, a torcida do Palmeiras queria o Fabinho, ele mesmo, jogador do Liverpool, atual na Al-Ittihad, jogador também de seleção brasileira. Mas às vezes você acorda com uma pessoa e você dorme com uma pessoa e acorda com outra. Aí fale por você em Joanópolis, aquele famoso carnaval de Joanópolis. O Marlon Freitas, desde a sua chegada no Botafogo, os números estão na tela. Em 23 foram 63 jogos, 2 gols e 5 assistências. Em 2024, essa temporada mágica dos 2 títulos da equipe da Estrela Solitária, 65 jogos, 2 gols e 8 assistências. Em 2025, 58 jogos, 1 gol, 5 assistências, campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. É um cara que é aquele organizador de meio de campo do Botafogo, é uma peça fundamental da equipe do Fogão. Existe também uma preocupação por parte da equipe carioca de fechar aquela conta do Transferban e tal. O Textor falou que não precisa necessariamente vender o Marlon Freitas para conseguir equilibrar as contas do clube, mas é um cara que está muito na mira do Palmeiras. O São Paulo também já teve interesse e o Verdão deve levar a melhor nessa bola dividida. É um cara que chega para ser titular absoluto, vem numa peça que o Palmeiras tem carência, demonstrou carência durante a temporada? Pra mim? E tá olhando pra você, cara. Eu acho o Marlon Freitas uma grande contratação do Palmeiras. Eu acho que é tudo que o Palmeiras busca e sentiu falta na temporada passada. Que é um cara pronto, que chega e joga, que é um cara que é líder e acho que vale mais a pena você investir num cara que já tá aqui, já tá adaptado, do que você pegar esses 5 milhões de euros e gastar numa aposta ou num cara que você vai ter que preparar ainda para jogar. Ah, mas o Marlon Freitas é 8 e não 5. Tudo bem, o Marlon Freitas chega para jogar. A gente já viu, e inclusive o Abel utilizou algumas vezes quando teve oportunidade, o Andreas Pereira de camisa 10, que é como eu acho que o Abel enxerga o Andreas, jogando um pouquinho mais para frente. Então o Marlon Freitas é um cara que chega para ser titular e agrega muito. Eu acho que o Marlon Freitas tem pelo menos 3 temporadas de altíssimo nível. 2023... vai ficar marcado, inclusive para os torcedores do Palmeiras, a piscadinha e a reta final, mas é um ano muito bom dele. 2024, a gente não precisa nem falar, é o capitão do Botafogo, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. E 2025, mesmo num Botafogo bagunçado, por muitos momentos da temporada, a gente colocou o Marlon Freitas em seleção de campeonato, a gente fazia a seleção do Rio de Janeiro e colocava o Marlon Freitas, seleção de primeiro turno pingou para algumas pessoas também. Então acho que é uma boa contratação, é algo que o Palmeiras busca e a liderança do Marlon Freitas é algo que eu acho muito importante também. Ah, mas o Marlon Freitas não sei o quê, irmão. O cara foi capitão, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, sendo líder e saiu em vários bastidores e muitos vídeos internos do Botafogo, todo o seu papel que ele exerceu nessa virada de chave. O Marlon Freitas está acostumado a jogar jogos grandes, a ganhar e perder jogos grandes, o que também é importante e o que faz criar casca. Eu acho que o Palmeiras é assertivo, eu gosto da maneira como o Marlon Freitas joga, de controle, de passe curto e longo de muita qualidade, um cara que comanda o meio campo. Eu só acho que o Palmeiras precisa ainda assim ir atrás de um camisa 5. Porque se você trouxer o Marlon Freitas pensando em jogar com Marlon e Andreas, em vários jogos vai funcionar. Mas em jogos mais pegados... Lucas Evangelista, que deve ser o... Mas em jogos mais pegados, eu acho que o Palmeiras vai sentir falta de um camisa 5, já que vendeu bem para o River Plate o Aníbal Moreno, precisa urgente. Então, assim, eu gosto desse tipo de contratação que você arranca de outro clube brasileiro que está brigando com você ali, e acho que é uma boa oportunidade, mano. O Marlon Freitas, no final das contas. Tem uma pergunta agora no nosso chat. O Marlon Freitas seria uma boa para o Palmeiras, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Como eu quero saber a sua opinião, Mauro Betting. É uma boa para o Palmeiras? O que me assusta nos últimos anos do Marlon Freitas é a regularidade dele, né? Assusta, não, tá pensando, não, assusta no bom sentido, assusta né? no bom sentido. Cara, talvez ele não jogue tudo que já jogou pelo Botafogo. E mesmo se jogar menos, já tá ótimo, né? Tudo que falou o Caio, concordo plenamente. Com a volta do Lucas Evangelista, até pela ideia do Abel, seria Marlon se vier, e Lucas Evangelista, um excelente meio campo.
Eu já gostava dele antes de vir pro Botafogo, mais ainda a partir dele, mesmo em 23. Ah, a piscadinha. Gente, a piscadinha, rapidinho, tem 500 câmeras, mostra. Até falando com um terapeuta botafoguense que me falou sobre a piscadinha, logo depois, eu falei, cara... Terapeuta? Mesmo, um terapeuta, não que a função dele seja cuidar só de botafoguenses, mas ele também cuida, um cara que tem muito de futebol e tal. Ele falou, cara, piscada é uma coisa que normalmente a pessoa aprende com o pai, com a mãe, com alguém muito próximo, e é de criança e é uma coisa natural. Você dá uma piscadinha, quem sabe, porque tem gente como eu, não sei nem piscar. Enfim. E assim, ok, 500 câmeras, não, isso sempre foi assim, né? Há 59 anos. Então pegou e ficou aquela coisa tal, e que é outro jogo, faz parte tal, segue o jogo. Agora o jogo que ele seguiu, sobretudo em 24, eu também contra o Palmeiras, e tive a felicidade de estar no estádio em Nunes na final de 24, cara, e quando há expulsão e ele tem que baixar mais ainda para jogar quase como uma linha de 5, cara, a partida que ele fez, e já vinha fazendo no campeonato, e faria de novo nessa bagunça aí, do Botafogo que ganha do PSG, depois é a temporada que faz, enfim. Cara, ele é ótimo jogador, ótimo volante, e cabe no Palmeiras, cabe no São Paulo, cabe ainda no Botafogo se for, cabe em qualquer equipe, cara. Se vier para o Palmeiras, analisando, já que estamos falando sobre isso, e a maior possibilidade, baita contratação, baita contratação. Ah, já não é mais o mesmo, mesmo se não for o mesmo, é tudo que falou o Caio e mais um pouco. VSR, sabe que eu tava vindo pra cá, eu tava conversando com os torcedores do Palmeiras, conheço alguns, e... Você acordou, tava escovando o dente falando com o dele. Não, que isso. Não. E o torcedor do Palmeiras esperava, depois do vice pro Flamengo no Campeonato Brasileiro da Libertadores, contratação que mexesse com o mercado. Tipo o Rodri agora, pra posição dele. Eu preciso vou de um... comprar o Rodri do Manchester Vou trazer City. o Rodri. Fabinho, por exemplo. Ótimo. E o Marlon Freitas não é esse cara, mas não é um jogador que se jogue fora, muito pelo contrário, pela história que ele tem no futebol também. Né? Eu acho que esse ponto que o Caio falou é um ponto muito importante, que o Luxemburgo fez muito isso, né? Ele começava a ganhar os torneios tirando jogadores importantes de concorrentes diretos. Ou até evitando, então, assim, como o Mota em 2013. Então, assim, isso é um componente. Você está olhando um clube que pode disputar coisas com você e tirando o capitão da equipe. Não é pouca coisa. Ah, mas 5 milhões de euros é muito, é pouco, o jogador tem 30 anos, o jogador só tem mais um ano de contrato. Essa é uma possibilidade que você precisa medir do ponto de vista de negócio. Né? De fato, contratar 5 milhões de euros um jogador de 30 anos, pode ter quem critique. Um jogador que só tem mais um ano de contrato com o Botafogo, e pelas notícias, até dentro do espectro de cobertura do Botafogo, é que Botafogo e ele não estão se acertando muito por uma renovação. Talvez você pudesse trazer de graça no ano que vem. Só que, beleza. Só que o Palmeiras, ele precisa dar resposta para 2026. O Palmeiras, em 24, ganhou o Campeonato Paulista, que é um título importante, mas se o Palmeiras só ganhou isso num ano, acaba ficando uma sensação de que faltou coisas, e em 25 não ganhou nenhum título. Então o Palmeiras precisa dar resposta. Acho que é um jogador que tem uma capacidade incrível de influenciar no jogo, algo que talvez tenha faltado ao Palmeiras em alguns momentos, dar uma cadência, segurar um pouco mais a bola. Acho que ele faz isso, muito bom na bola longa, porque o Everton é craque nisso. Com ele virando, a princípio, reserva, imagino que o Carlos Miguel siga como titular. Você perde um pouco essa bola longa. A bola longa do Marlon Freitas é impressionante, cara. O que ele fez nesse ano de passes, assim, de lançamentos de 30, 40, 45 metros. Então, assim, é um componente importante. Agora, tem que ver de fato, formando Marlon Freitas, Evangelista e Andréas, talvez falte em alguns momentos ali um camisa 5, um cara mais de frente de área. Talvez falte. Ou talvez não. Ou talvez eles possam se revezar e um avançar, o outro ficar. Assim, eu gosto muito da contratação. Já gostava do Marlon Freitas ainda na época do Atlético Goianiense. Também. E acho que no Botafogo ele conseguiu escrever uma história muito bonita de eficiência, de qualidade e de volta por cima, né? Ele foi o rosto daquela derrocada lá por conta da piscadinha, algo que eu não concordo, mas ficou. E vale lembrar, o Marlon Freitas esteve para ser, depois, no início de 24, esteve para ser negociado com o Vasco. Um dos poucos que sobreviveram. E o Textor falou, não vou liberar. Não mexam com o Marlon Freitas, porque ele vai ficar. Agora, não sei qual vai ser a postura do Botafogo. Vai aceitar perder um jogador, um líder,
para um concorrente direto pelas coisas tão assim facilmente? Porque o Botafogo pode dizer, ó, obrigado Palmeiras, mas eu não vendo. Se você quiser se acertar com o jogador para 2027, fica à vontade. Mas eu não vendo. Que eu acho que a menos que o Marlon Freitas... Isso aqui eu penso assim com várias pessoas, falei a mesma coisa com vários jogadores. O capitão da equipe, você só vende se ele falar assim para todo mundo, ó, não quero mais ficar nesse clube. Que aí tem que ser a postura do Florentino Pérez, que vale para qualquer jogador, inclusive para o Cristiano Ronaldo. Você não quer ficar mais no Real Madrid? Tá bom. Diz que não quer ficar. Torna público que você não quer ficar e aí eu te vendo se vier o valor que eu acho que vale. E isso vale, eu acho que todo clube deveria ser assim. Não quer ficar? Tá bom. Diz para todo mundo que não quer ficar e arruma uma proposta que eu acho que valha. E aí não vai ficar, porque no meu clube só ficaria quem quer. Não quer. Agora, diz para todo mundo. Será que o Marlon Freitas vai dizer para todo mundo, ó, eu quero ir embora? Não sei. Mas eu acho que o Botafogo não deveria abrir mão dele assim, de uma maneira... Porque afinal é um jogador muito bom e é só o capitão da equipe.